Continuando com nossa história, paramos quando ouvimos a ameaça estúpida do capitão. Lena sorriu enquanto montava seu dragão e, com um tom de escárnio, disse que a capacidade do capitão para derrotá-lo dependia mais de sua habilidade em enfrentar seus goblins e a dragona-mãe, que se aproximava voando. A cena era caótica. A ponte que haviam construído estava em chamas, e um grande grupo de goblins cercava toda a equipe sob a atenta supervisão do capitão. A situação se tornava cada vez mais desesperadora. A maga, junto com o anão, estava em uma espécie de paralisia, incapazes de agir diante do tumulto que os ameaçava. Sua preocupação aumentava ao perceber que, após a ameaça iminente dos goblins, aproximava-se a legião de dragões voadores, pronta para tornar tudo ainda mais complicado. A maga, com um brilho de alarme nos olhos, entendeu que, se o exército de dragões voadores chegasse enquanto os goblins atacavam, a situação se tornaria catastrófica. No entanto, o capitão, em sua arrogância, desconsiderou os avisos de seus subordinados e, com um sorriso desafiador, proclamou que, longe de ser um problema, aquilo era uma oportunidade para resolver os conflitos que assolavam a cidade humana. Seu otimismo desbordante colidia com a dura realidade que enfrentavam, deixando claro que a batalha estava longe de ter terminado. Assim, com o rugido dos dragões no ar e os goblins à espreita, a luta pela sobrevivência apenas começava. O homem instou o anão a resistir e contra-atacar os goblins que se aproximavam. Depois disso, seu plano era que o anão usasse sua rápida corrida de lâminas para escapar do cerco dos goblins, retornar à capital e alertar a santidade. No entanto, o capitão mostrava-se teimoso, incapaz de perceber a gravidade da situação. Em sua mente, ainda acreditava que poderia se livrar de Lena sem problemas, pois, para ele, aquele jovem não passava de um goblin insignificante. O anão sabia que não podia desafiar o capitão, então preparou-se para conter os goblins ao lado dele. Com um grito de guerra, o capitão lançou-se contra os goblins, sua armadura pesada ressoando a cada passo cheio de força e determinação. Em sua ignorância, acreditava firmemente que aqueles miseráveis goblins não haviam desenvolvido inteligência suficiente para atacar de maneira coordenada. Para ele, a simples ideia de que pudessem agir em grupo era absurda. Enquanto o capitão abria caminho com sua espada, pensava que, se conseguissem resistir até a chegada da santidade, teriam uma vitória certa e poderiam acabar com todos aqueles goblins de uma vez por todas. Mas, de repente, a maga sentiu que algo estava errado. Ao observar os goblins, percebeu que eles estavam com o olhar fixo nela, lambendo os lábios com ganância ao contemplar seus traços. A inquietação apoderou-se dela ao perceber que os goblins haviam deixado deliberadamente uma passagem para o capitão e o anão. A estratégia deles havia sido revelada. Agora a maga estava completamente sozinha, e os goblins, ansiosos e famintos, os goblins haviam encontrado sua presa do dia. O pânico tomou conta da maga ao compreender que haviam caído em uma armadilha e que a luta não havia feito mais que intensificar-se. A dama maga entendeu, com horror, que os goblins não haviam sofrido uma ruptura por culpa do capitão, mas sim agido com astúcia, permitindo que os dois escapassem para tirar proveito da situação. Enquanto o capitão e o anão se afastavam, Lena começou a rir de maneira maníaca, revelando que não havia nenhuma dragona-mãe na floresta. Tudo havia sido um estratagema para plantar o medo na mente do capitão, e assim, provocá-lo a chamar a santidade da espada desde a cidade humana. Com um sorriso travesso, Lena confessou à maga que estavam considerando organizar uma reunião de goblins na cidade humana após a partida da santidade, e tinha planos verdadeiramente sinistros em mente. Enquanto isso, o capitão e o anão conseguiram escapar do cerco de goblins que os rodeava, tentando recuperar o controle da situação. O capitão ordenou ao grupo masculino que derrubassem o Cavaleiro do Dragão, com o objetivo de enfraquecer as forças de Lena e manter a posição até a chegada da santidade. Os homens avançaram contra os goblins, confrontando-os com coragem heroica, enquanto o capitão brandia sua arma insignificante contra Gabut, o poderoso híbrido goblin. A cada golpe, o capitão mal podia acreditar que aquele goblin fosse capaz de igualar sua força. No entanto, em um momento de clareza, percebeu que a espada empunhada pelo goblin heróico era, de fato, a lendária espada de Casimol. O impacto dessa revelação o deixou em choque, e sua mente parou por um instante, criando uma distância entre ele e aquela formidável criatura. A conexão com a espada de Casimol despertou nele um medo profundo, pois havia mais em jogo do que ele imaginava. A situação ficava cada vez mais tensa, e, com cada segundo que passava, o plano de Lena se aproximava da realização. Enquanto o caos no campo de batalha se intensificava, Lena observava a cena que se desenrolava como se fosse um filme, do alto de seu dragão, com um sorriso diabólico no rosto. Pensava que o capitão e sua equipe estavam completamente desorientados, sem nenhuma chance de sobreviver naquele dia. Com a emoção borbulhando dentro de si, decidiu que era hora de agir. Sem pensar duas vezes,
Lena saltou do dragão, aterrissando no chão com uma risada maléfica que ecoou no ar. Escutem todos, proclamou em voz firme. O tempo que temos é limitado. Devemos eliminar todo o grupo de cavaleiros de forma rápida e eficiente antes que a santidade da espada chegue à floresta, para que possamos emboscá-la também. O caos se instaurou quando a batalha se intensificou. Enquanto isso, o Goblin heróico, com uma determinação feroz, conseguiu derrotar o capitão do grupo. Com um movimento rápido, tomou o machado do capitão, reconhecendo seu valor como uma arma formidável. Com o poder do machado em mãos, o Goblin maníaco desferiu o golpe de supressão do vento, infligindo um dano devastador ao capitão. Nesse instante, o capitão percebeu que, apesar de ter nascido humano, e, com todos os seus esforços, havia atingido seu limite. A realidade o golpeou com força. Sua coragem e sua armadura já não eram suficientes diante da inteligência e da ferocidade dos goblins. Enquanto Lena sorria, aproveitando o espetáculo, a batalha se tornava cada vez mais sombria para os cavaleiros, e o destino de todos eles pendia por um fio. O capitão sentiu a desesperação tomar conta de si ao perceber que não conseguia mais resistir. Seu grupo, que havia depositado sua fé nele, agora estava condenado por causa de sua própria teimosia. Olhando ao redor, viu seus companheiros já derrotados, enquanto os goblins começavam a devorá-los, mastigando com prazer seus corpos, enquanto os gritos de dor e agonia ecoavam no ar. Um peso de culpa o esmagou ao compreender seu erro desde o início. Ele havia subestimado os goblins e acreditado que poderia derrotar o líder dessas criaturas com apenas um pequeno grupo de homens. Lena, com um sorriso sarcástico, disse ao capitão que seu maior erro havia sido menosprezar aqueles miseráveis goblins e que poderia enfrentá-los sozinho. Quando Lena se virou na direção oposta, encontrou uma cena que o fez sorrir ainda mais. Um dos goblins já estava desfrutando da dama maga que havia capturado. Com um tom de urgência, disse ao Goblin maníaco que não tinham muito tempo, então deviam devorar rapidamente todos os corpos para absorver suas habilidades e evacuar antes que a santidade chegasse à floresta. Assim, não deixariam rastros que pudessem levantar suspeitas, garantindo o sucesso de seu plano. O Goblin que segurava a dama agradeceu a Lena repetidas vezes, aproveitando sua nova presa de todas as formas possíveis, deixando que a loucura se espalhasse pelo ambiente. A cena se deslocou para a manhã seguinte, no bosque ocidental. A santidade da espada havia chegado, acompanhada por vários soldados, pronta para enfrentar qualquer ameaça. No entanto, o que encontraria em seu caminho seria um cenário desolador e sombrio, com silêncio inquietante que presagiava um perigo iminente. A emboscada dos goblins estava prestes a dar seu próximo passo, e o caos estava longe de acabar. A santidade da espada ficou paralisada ao ver que o grupo avançado enviado para espionar a tribo dos goblins já havia sido aniquilado. O único sobrevivente era o anão que havia fugido para procurá-la, mas ainda era tão ingênuo que pensava que poderia vingar seu capitão com as próprias mãos. Ao olhar para os ossos espalhados, ele percebeu a magnitude da tragédia. A espada santa, em estado de choque, contemplou o bosque desolado onde não restava nenhum sinal dos caídos, exceto o corpo do capitão. O anão começou a explicar à dama que o grupo noturno havia sido derrotado por uma aliança inesperada entre dragões e goblins. Ele contou que entre eles havia um goblin capaz de controlar um dragão, o que tornava a situação ainda mais preocupante. O cavaleiro do dragão deve ser o líder da tribo, exclamou o anão, com desespero no rosto. Ao ouvir isso, a espada santa sentiu-se abalada. Nunca havia imaginado que os dragões e que os goblins pudessem colaborar dessa maneira fez com que ela compreendesse que, após o massacre da noite, o líder goblin havia usado o sopro do dragão para incinerar as provas e ocultar a brutalidade de seu ataque. Foi ele quem usou o sopro do dragão para queimar a ponte, acrescentou o anão, sua voz tremendo de raiva. Isso foi o que impediu o grupo de atravessar a floresta e alertar os outros. Consciente da gravidade da situação e do tempo perdido, o anão implorou à santidade que encontrasse uma maneira de derrotar o dragão e os goblins pelo bem da humanidade. A determinação brilhava nos olhos da espada santa. Ela sabia que precisava agir rapidamente. Não estavam em jogo apenas as vidas daqueles que haviam caído, mas também a segurança de seu povo. Contudo, a magnitude do desafio que enfrentavam parecia insuperável. A luta pela sobrevivência estava prestes a se desenrolar, e o destino de todos pendia por um fio. A dama, agora presa em um dilema, examinava o corpo do capitão, analisando os restos que mostravam sinais de terem sido consumidos pelas chamas de um dragão. Cada osso queimado e desgastado contava uma história de brutalidade. Ela também notou marcas de mordidas, evidências de que os goblins haviam devorado o capitão, consumindo qualquer vestígio de sua existência. No entanto, algo não se encaixava. O anão mencionara que muitos dragões estavam se aproximando, mas em toda a floresta não havia sinal algum deles.
De repente, uma revelação a atingiu como um raio. Os goblins não queriam atacar a Santidade. Pelo contrário, seu único objetivo era afastá-la da aldeia humana para que seu líder, Lena, pudesse executar seu plano e atacar a cidade sem obstáculos. O pânico se apoderou dela, e, sem pensar duas vezes, começou a correr com seus soldados ao seu lado, avançando em velocidade frenética. Rápido, precisamos voltar para a cidade, gritou, sua voz ecoando no ar, enquanto sua mente se enchia de preocupações. O anão, ao entender as implicações de suas ações, empalideceu. Ele havia chamado a Santidade para a floresta com esperança de vingança, mas agora percebia que havia colocado seu povo em grande perigo. Como pôde ser tão ingênuo? Cada passo que dava em direção à cidade era um lembrete do que poderia acontecer se não chegassem a tempo. Enquanto corriam, o eco das risadas maliciosas de Lena ressoava em sua mente, enchendo o ambiente com uma inquietante sensação de desastre iminente. A ameaça de um ataque ao seu lar crescia cada vez mais em sua mente, mas agora já era tarde demais. A cena se desvaneceu e, ao chegar à floresta, a Santidade se deparou com um espetáculo horrendo. Seu povo, o lar que havia jurado proteger, estava completamente massacrado e destruído, como se um terremoto tivesse devastado tudo. O caos reinava no que costumava ser um lugar vibrante de vida. As casas, agora reduzidas a escombros, jaziam desmoronadas, e o ar estava impregnado com cheiro de fumaça e cinzas. A dama, atônita, caiu de joelhos, incapaz de assimilar o que estava presenciando. Seu coração se apertava diante da devastação que se espalhava diante de seus olhos. Não, isso não pode estar acontecendo, murmurou, a incredulidade ecoando em sua voz. Cada canto que olhava lembrava dos habitantes que haviam sido sua responsabilidade, aqueles a quem prometera proteger. Era como se o mundo tivesse desmoronado sob seus pés, e sua mente não conseguia aceitar que tal calamidade tivesse ocorrido sob sua vigilância. A raiva e o desespero começaram a se acumular em seu peito, uma mistura devastadora de emoções. Ela havia falhado. Todo o seu treinamento, seus sacrifícios e sua fé agora pareciam inúteis diante da cruel realidade. Olá amigos, atualmente este mangá tem 23 capítulos disponíveis. Por enquanto ainda não foi lançado um novo capítulo. Se a continuação não aparecer na tela final, é porque ainda estamos no capítulo 23. Ficaremos atentos para trazer o capítulo assim que estiver disponível. Obrigado por assistir ao vídeo até o final. Não se esqueçam de se inscrever e dar um like, para se manterem atualizados com as últimas novidades. Nos vemos no próximo vídeo.